Oi pessoal, tudo bom? Eu me chamo Mariana, eu trouxe aqui essa questão número 5 para a gente resolver juntos, tá? E ela diz o seguinte: a bomba ilustrada na figura 3 tem um NPSH requerido igual a 3 metros. Na tubulação de sucção há uma válvula de pé com crivo e uma curva de 90 graus, então esses são os nossos acessórios. Sabendo que o diâmetro na sucção é de 4 polegadas, e ele pede para a gente considerar 110 milímetros, e a vazão recalcada é de 10 litros por segundo, determine se a condição de funcionamento desse sistema é satisfeita para um fogo de 2 metros, justificando sua resposta. E aqui também na legenda ele traz algumas informações. Ele fala que a tubulação na instalação é de cobre, a cota, a altitude é 900 metros e a temperatura da água é de 20 graus Celsius. Beleza, então vamos destacar as informações aqui. Então, vou dar um zoom aqui. E a gente vai destacar, como de costume, todas as informações que a gente tem aqui, para facilitar. A primeira delas que ele traz pra gente, pessoal, é que o NPSH requerido, então o NPSH requerido é igual a 3 metros, tá? Ele fala também que o diâmetro é 110 milímetros, então vou destacar essa informação aqui também, que a vazão é 10 litros por segundo, a folga é de 2 metros, então ele pede pra gente considerar essa folga como sendo 2 metros. Fala que a tubulação é de cobre. Quando a gente está falando do tipo de material, a gente tem um coeficiente de rugosidade, que é o coeficiente C, que a gente já falou dele nos outros exercícios. Quando a gente está falando do cobre, esse C é 130, tá? Ele é tabelado, é 130. Então, o cobre, ele tem um coeficiente de rugosidade e esse coeficiente corresponde a 130, tá? Qual a próxima informação que a gente tem? A gente tem que a altitude é 900 metros, então vou colocar aqui também. E por último, ele fala que a temperatura da água é 20 graus Celsius, então a temperatura é 20 graus Celsius. Show, a gente anotou aqui as informações para facilitar a nossa resolução. Só que a gente tem que lembrar o que ele quer nessa questão. Ele quer saber, determine se a condição de funcionamento desse sistema é satisfeita para um fogo de 2 metros. Para a gente entender como é que a gente pode saber disso, a gente tem que saber de uma coisa, vou anotar aqui, tá? Então, primeiro tópico, a gente tem que saber que o NPSH disponível, que é o que a gente vai descobrir, com os cálculos aqui, tem que ser maior ou igual ao NPSH requerido, que ele deu pra gente na questão, lembra? Foi a primeira informação que a gente anotou. O NPSH requerido mais a folga, que ele também deu pra gente na questão que a gente tinha que considerar 2 metros, lembra? Ou seja, o NPSH disponível, que a gente vai descobrir, ele vai satisfazer essa folga se ele for maior ou igual a o NPSH requerido. Ele deu pra gente na questão que era 3 e que a folga era 2. Ou seja, o sistema ele não vai cavitar se a gente verificar que essa condição aqui realmente esse NPSH é maior que 5, 3 mais 2. Show, então a primeira análise que a gente tem que saber é essa aqui, o primeiro parâmetro que a gente tem que ter em mente, tá? E aí, para a gente poder verificar, a gente tem que descobrir quem é esse NPSH disponível. E para a gente saber disso, a gente vai ter a seguinte equação. O NPSH disponível é igual a PM sobre gama mais PATM sobre gama menos PV sobre gama, mais ou menos Z, e menos a perda de carga na sucção. Show? Só que eu preciso saber o que é cada um dessas expressões, se esse Z ele vai ser positivo ou se ele vai ser negativo. Eu preciso saber quem são os acessórios para eu poder saber a perda na sucção. Então vamos lá, vamos começar aqui por esse PM sobre gama, a pressão manomérica sobre gama.
Eu tenho que analisar, pessoal, para saber se eu posso cancelar ou não esse PM sobre gama, se o sistema, né, ele é aberto ou não. Se ele for aberto, eu posso cancelar esse PM sobre gama porque a pressão aí vai ser 0, tá? Então, ó, nesse caso aqui, se a gente verificar aqui o nível da água, né, esse nosso sistema, ele é aberto, né? Então, a gente pode sim cancelar esse PM sobre gama, tá? Então, eu vou voltar lá, o PM sobre gama eu vou cancelar. Quem é esse PATM sobre gama? Quem é essa pressão atmosférica sobre gama? Para a gente saber qual é esse valor, a gente tem uma tabela, porque a gente vai depender, no caso da pressão atmosférica sobre gama, da altitude. Ele deu pra gente qual a altitude, né? Então, ó, a altitude aqui, ele pediu pra gente considerar 900 metros. Então, o PATM sobre gama vai depender da altitude. Então, a gente vai consultar uma tabela. Vou descer aqui, ó, trouxe essa tabela. Essa tabela, ela traz, ó, os dados de pressão atmosférica para determinada altitude. Então, a gente tem aqui, ó, na primeira linha, né, a altitude. No nosso caso, lá na questão, ele deu que é 900 metros. E, logo na segunda linha, a gente vai ter a pressão atmosférica em MCA, tá? Que é o que a gente precisa. E aí, a gente tem que procurar aqui na primeira linha o 900, né, a nossa altitude. Só que se a gente verificar aqui, ó, a gente não tem esse 900. A gente tem o 750 e tem o 1000. 900 ficaria aqui entre eles. Só que a gente precisa dessa informação. Então, a gente vai ter que fazer uma regrinha de 3, né? Para a gente poder descobrir, tendo esses dois parâmetros, qual vai ser a pressão quando a gente tiver uma altitude de 900. Então, a gente tem que memorizar, ó, que para 750, a gente vai ter uma pressão de 9,35. E para 1000 metros, a gente vai ter uma pressão de 9,12. Então, vamos lá fazer aqui mais um cálculo, tá? Então, aqui o tópico 3. A gente vai colocar aqui, ó, para uma altitude de 1000 metros, a gente vai ter uma pressão de 9,12 MCA. Para uma altitude de 750 metros, a gente vai ter uma pressão de 9,35 MCA. E para uma altitude de 900 metros, a gente vai ter uma pressão também que a gente não sabe, que vai ser X, que é o que a gente quer descobrir. Show? E como é que eu vou fazer essa conta, né? Vai ser o seguinte, pessoal, vai ser o de cima menos o do meio, dividido pelo do meio menos o de baixo. Então, vamos lá. 1000 menos 900 dividido por 900 menos 750. E aqui do outro lado a gente vai ter a mesma lógica, tá? Vai ser o de cima menos o do meio dividido pelo do meio menos o de baixo. Então, vamos lá. Ficar 9,12 menos x dividido por x menos 9,35. E aí a gente precisa, pessoal, isolar o x, porque o x é justamente a pressão que a gente quer saber, tá? Então, vamos lá, ó. Se a gente fazer nessa regrinha aqui, esse por esse, a gente vai ter o seguinte. 1000 menos 900 é 100. Então, a gente vai multiplicar 100 vezes x e 100 vezes menos 9,35. Então, a gente vai ter aqui 100x menos 935, que vai ser igual a... Quanto é 900 menos 750? É 150. Então, vai ficar 150 vezes 9,12 e 150 vezes menos x. Ou seja, a gente vai ter aqui, ó, 150 vezes 9,12 menos 150 vezes menos x, vai ficar menos 150x. Beleza. Tudo que tem x eu vou trazer para esse lado esquerdo. E tudo que não tem eu vou deixar aqui desse lado direito, tá? Então, esse menos 150 que tá aqui negativo, ele vai vir para cá positivo, tá? E esse menos 935 que tá negativo aqui, vai vir para esse outro lado positivo. Ou seja, a gente vai ter aqui, ó, 100 mais 150, ou seja, 250 x.
E desse outro lado, a gente vai repetir aqui, ó, esse 150 vezes 9,12 mais 935. E agora a gente vai isolar o x, ou seja, aqui vai ficar x é igual a 150 vezes 9,12 mais 935 dividido por 250. Show! Quando a gente colocar isso na calculadora, pessoal, a gente vai ter que o x é igual a 9,212 MCA, tá? Então, a pressão em MCA para 900 metros, né, para uma altitude de 900 metros, vai ser 9,212. Beleza, então vamos substituindo, né? Aproveitar que a gente está com esse valor. Então, o NPSH disponível vai ser igual, já que o PM sobre gama a gente cancelou, né? Vamos colocar agora aqui o PATM sobre gama, que a gente acabou de descobrir, né? O X, a gente sabe que a pressão atmosférica aqui sobre gama vai depender da altitude. A gente acabou de descobrir ela, que é 9,212, né? A pressão para uma altitude de 900 metros é 9,212. E quem é esse PV sobre gama? Esse PV, pessoal, é a pressão de vapor. A pressão de vapor ela vai estar relacionada à temperatura. A gente viu, né, nos dados que a gente destacou, que a temperatura da água nessa questão, ele deu pra gente que é 20 graus Celsius. E a gente vai consultar uma tabelinha aqui, ó, pra gente verificar qual é a pressão de vapor da água quando a gente tem uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, vamos ver aqui, ó. A gente tem aqui uma linha, né, com as temperaturas, e a gente tem aqui uma linha para a pressão de vapor em MCA. Então, a gente vai ter aqui, para uma temperatura de 20 graus Celsius, a gente vai ter uma pressão, né, em MCA de 0,239. Então, vamos substituir aqui. Então, vai ficar menos 0,239, porque a gente tem aqui o menos, né, dessa formulazinha que a gente tem aqui, e a gente vai substituir esse PV sobre gama que a gente viu na tabela, que é 0,239. Beleza. A próxima análise que a gente tem que fazer aqui, pessoal, é se esse Z, ele vai ser mais ou se ele vai ser menos. A gente precisa analisar onde é que está a nossa bomba, né? Se a gente tiver a nossa bomba afogada, esse Z é positivo. Se a nossa bomba não estiver afogada, o nosso Z é negativo. Então, a gente tem que consultar a nossa figura aqui, ó, pra gente analisar. Aí eu lhe pergunto, a nossa bomba, ela tá afogada ou ela não tá afogada? Tendo em vista que o nível da água tá aqui, ó. Ela não tá afogada, né? Então, o Z é negativo. Então, vamos colocar lá, ó. Menos. E quem é esse Z? O Z é a cota do nível da água até a bomba. Então, vamos voltar de novo aqui na figura e a gente vai consultar aqui a cota do nível da água até a bomba, ó. É 1,5. Então, vamos substituir o Z por 1,5, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, 1,5. Menos a perda de carga. Mas eu não sei quem é a perda de carga. Eu consigo descobrir? Consigo, porque eu tenho o tipo de material, então a gente pode utilizar o método de Hazen-Williams. E eu tenho também quais são as conexões, né? Que no caso lá no enunciado, ele falou que a gente tinha uma válvula de pé com crivo e uma curva de 90 graus. Então, vamos consultar aqui qual vai ser o comprimento equivalente para esses acessórios, né? Então, ó, nessa tabela aqui a gente tem... Deixa eu marcar aqui, ó. A gente tem as conexões, né? A gente tem os acessórios e a gente tem aqui os diâmetros. Então, a gente precisa saber dessas duas informações. Qual é o diâmetro e qual é o acessório. E aí, a gente vai saber qual é o comprimento equivalente deles. Show? Então, vamos começar com a válvula de pé com crivo. Ó, vou localizar ela aqui. Então, ó, procurando aqui, a gente tem que a válvula de pé com crivo tá aqui, ó, válvula de pé com crivo. Então, eu vou marcar aqui para facilitar a nossa visualização qual a coluna da válvula de pé com crivo. Marquei aqui. E agora a gente vai procurar qual vai ser o comprimento equivalente caso ela tenha 4 polegadas. Então, tá aqui, ó, 4 polegadas e a gente vai demarcar, ó, essa linha para 4 polegadas. Opa. Deixa eu tentar aqui de novo.
Então, ó, onde é que essas linhas se encontram? Elas se encontram aqui, né, ó. Ou seja, o comprimento equivalente da válvula de pé com crivo com um diâmetro de 4 polegadas vai ser 23. Então, vamos memorizar, vai ser 23 mais o comprimento equivalente da curva. Então, vamos procurar aqui a curva, ó, tá aqui a curva. Ó, curva de 90, e vamos procurar ela, vamos demarcar aqui, ó, a coluna. Show. E para ela sendo de 4 polegadas, onde é que elas se encontram, ó? Elas se encontram aqui. Então, o comprimento equivalente da curva de 90 graus para um diâmetro de 4 polegadas vai ser 1,6. Então, a gente vai somar o da válvula de pé com crivo mais o da curva, ou seja, 23 mais 1,6. Show? Então, vamos subir aqui e vamos calcular no tópico 4, né? Vou dar aqui um zoom, a perda de carga. Então, vamos lá. Tópico 4, a gente vai ter que a perda de carga na sucção é igual ao somatório dos comprimentos equivalentes mais o comprimento total, igual a 10,645, vezes a vazão elevado a 1,85, dividido pelo C, né, o coeficiente de rugosidade, elevado a 1,85, vezes o diâmetro elevado a 4,87. Show! Eu vou copiar essas informações aqui para não ter que escrever de novo. E vou colar elas aqui embaixo, a gente vai substituindo, tá? Vamos lá, a gente precisa isolar, a gente precisa descobrir quem é esse ΔHS. Para descobrir ele, eu preciso saber, né, todas essas informações aqui, ó. Então, vamos lá. Esse somatório dos LS, a gente acabou de descobrir lá na tabela. A gente viu qual era o comprimento equivalente, né, da válvula de pé com crivo e descobrimos qual é o comprimento equivalente da curva. Então, a gente vai fazer o somatório daqueles dois valores que a gente descobriu. Ou seja, o somatório dos comprimentos equivalentes para os acessórios que a gente tem, a gente viu que era 23 mais 1,6, tá? Então, beleza. E agora, vamos ver aqui quem é esse L. O L é o comprimento total da tubulação. A gente precisa consultar a figura, tá? Então, vamos ver aqui, ó. O comprimento da tubulação, a gente tem aqui a tubulação, ó. E a gente tem as cotas, ou seja, a gente vai somar 3,20 mais 1. Ou seja, o somatório do comprimento da tubulação vai ser 4,20. Então, vamos substituir aqui, ó. Pegar a caneta azul. O L, né, o comprimento total, vai ser 3,20 mais 1, ou seja, 4,20. Show, beleza. Show. Agora vamos para esse lado direito, ó. Vamos substituir quem é a vazão. A vazão, se a gente voltar lá, ó, a gente anotou que essa vazão é 10 litros por segundo. Ou seja, a gente tem que transformar para metros cúbicos por segundo, multiplicando por 10 a menos 3. Então, vamos substituir aqui essa vazão, ó. Então, a vazão é 10 vezes 10 a menos 3, elevado a 1,85. Beleza. Quem é esse C? A gente viu que a tubulação, né, é de cobre. E a gente viu que esse C, esse coeficiente de rugosidade, é 130 para o cobre. Então, vou substituir aqui o C, ó, por 130. Show! Quem é o diâmetro? Lembra que o diâmetro a gente viu que era 110 milímetros, então a gente vai transformar aqui para metros, tá? Então, vai ficar 110 vezes 10 a menos 3, elevado a 4,87. Beleza, precisamos isolar o ΔHS, então vou copiar aqui, para não precisar escrever de novo. Vou colar aqui embaixo. E para isolar o ΔHS, pessoal, esse denominador que a gente tem aqui dividindo, a gente tem que passar para cá, ó, multiplicando. Então, vamos passar ele para o outro lado. Então, isso aqui vai vir para cá, só que antes ele estava dividindo e agora ele está multiplicando, tá? Então, beleza. Vou trazer ele um pouquinho mais para a esquerda, ó. E colocando tudo isso aqui na calculadora, a gente vai ter que a perda de carga na sucção vai ser, então vou colocar aqui, ó,
o delta HS vai ser igual a 0,35 metros, tá? Então, vou destacar aqui essa informação, que lembra que era a única informação que faltava para a gente saber qual era o valor do NPSH disponível. Então, vamos substituir essa única informação que faltava aqui, ó. Então, o delta HS vai ser 0,35 metros. Show! E aí, ó, a gente tem todos os valores. Agora, fazendo todas essas subtrações aqui, a gente vai ter aqui o NPSH disponível. Vai ser quanto? 9,212 menos 0,239 menos 1,5 e menos 0,35. Sendo assim, o NPSH disponível vai ser 7,123 metros. Então, show! Agora, para saber se essa folga satisfaz ou não esse sistema, a gente vai verificar naquele tópico 1, naquele parâmetro que a gente estava vendo, ó. Vamos lá. O NPSH disponível ele tem que ser maior que 3 mais 2, ou seja, tem que ser maior que 5. Então, esse NPSH disponível aqui, que a gente descobriu, ele é ou não é maior que 5? Ele é maior que 5, ele é 7,123. Então, satisfaz sim essa folga para o funcionamento do nosso sistema. Então, tá tudo ok, né? O sistema ele não vai cavitar. Show? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e coloca nos comentários se você teve alguma dúvida, tá? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Um abraço e até o próximo vídeo.